Bom, gente, encerrando a nossa aula de matemática, para encerrar esse capítulo, nós também podemos encontrar figuras geométricas em obras de arte. Afinal de contas, as figuras geométricas estão ao nosso redor em diferentes situações, em diferentes objetos, em diferentes momentos. A gente já viu isso lá no comecinho do capítulo, tá? Então, na página 28, como eu falei, ele te apresentou essa obra de arte aqui, ó. É do artista Luiz Sassilotto, tá? Essa obra de arte aqui, ó, ele tá usando algumas figuras geométricas. E essa é a pergunta. A pergunta que não quer calar é: quais são as figuras ou qual é a figura que esse artista utilizou para fazer a obra de arte dele? O que você vai fazer? Você vai pintar ou triângulo, ou quadrado, ou retângulo, ou círculo. Essa daqui tá bem fácil, né, gente? E aí, para encerrar essa página, lá no material de apoio, ele te dá um material para você colorir, recortar e colar. Aqui ele pede numa folha avulsa, ou seja, uma folha solta, mas você pode fazer também no seu caderno e montar a obra de arte que você quiser, ok? Para encerrar de resumo, nós vimos aí, né, para resumir, já fazer uma revisão bem rápida. Nesse capítulo nós vimos que nós podemos identificar quando um objeto está em cima ou quando um objeto está embaixo, que esse conteúdo está na nossa prova, tá? Você olhar para um objeto que está em cima ou está embaixo e identificar. É tão comum, é tão fácil que a gente faz isso, ó, assim. Reconhecer quando estou atrás ou quando estou à frente de alguém. Numa fila, por exemplo, né? Quem está à minha frente ou quem está atrás de mim. Identificar em uma fila quem vem antes e quem vem depois. Nós também vimos algo assim e esse conteúdo está lá na sua provinha, tá? Alguns objetos do dia a dia têm a forma de sólidos e nós vimos isso, né? O cubo, por exemplo, o cubo mágico, que é um brinquedo, ele tem o formato de um cubo. O gelinho, né? Se a sua forma de gelo for quadradinha, então aquele gelo vai sair com o formato de cubo. Aí nós temos o cubo retangular, que normalmente é uma caixa de sapato, ou até mesmo um estojo, por exemplo. Ó, esse estojo aqui, ó, ele tem um formato retangular. Apesar dessa parte aqui ser redondinha, mas ele é retangular, ok? Nós temos os cones, como eu apresentei para vocês, o cone de trânsito que fica paradinho, que as pessoas geralmente põem para poder estacionar ou para identificar um carro parado. A casquinha de sorvete, que também é um cone. Aquele chapeuzinho de aniversário, que também é um cone. As pirâmides, que no nosso dia a dia não tem muita pirâmide por aí, né, gente? Mas nós podemos visualizar na internet, graças a Deus, as pirâmides do Egito, que tem um formato bem piramidal, ok? E o cilindro, que é o mais fácil de todos e o mais comum de todos, é o cilindro. Por quê? Porque você tem um copo no formato cilíndrico, nós temos jarras, nós temos garrafa PET, nós temos latinhas de refrigerante, nós temos muitos objetos com formato cilíndrico, desde os maiores, como por exemplo o seu bujão de gás. Já prestou atenção do bujão de gás da sua cozinha? Ele tem um formato cilíndrico também, tá? Até os menorzinhos, como os copos. Esse conteúdo também está na sua provinha. Reconhecer as diferenças entre objetos que apresentam superfícies arredondadas e os que apresentam superfícies planas. Aqui nós temos uma caixa pequenininha retangular, um bloquinho retangular. É um objeto espacial, por quê? Porque eu tenho altura, eu tenho largura e eu tenho comprimento. Então aqui, ó, altura, largura, comprimento, ou seja, 3 dimensões. 3 dimensões são objetos espaciais.
Só que aqui, se eu colocar ele não vai rolar. Por quê? Porque ele é reto, 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 reto. Opa, volta para dentro. Nós temos essa figura como uma figura plana. Ela não é arredondada, tá? E aqui ele sim, ó, o copo, ele tem essa parte aqui que se eu colocar de lado, só não vou colocar aqui porque tem água, tá, gente? Então aqui, ó, se eu colocar aqui, ele vai rolar. Por quê? Porque essa parte aqui é arredondada. Esse conteúdo também está na sua prova, fechou? Então, o nome de algumas figuras geométricas planas que nós já sabemos são o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, que nós podemos identificar mesmo eu tendo uma figura espacial, mas se eu fizer uma pintura e usar um carimbo, ele vai sair uma figura plana. E para encerrar, nós vimos, né, e reconhecemos os lados e os vértices de uma figura plana, os vértices e os lados. E aí no final da aula você pode comer o seu vértice, caso você tenha feito aí, ok? Essa é a nossa aula, mais a revisão de hoje. E a revisão do conteúdo de matemática não acaba por aqui, tá? Porque eu vou deixar para vocês algumas imagens e eu quero que vocês identifiquem para mim e resolvam os desafios que eu vou lançar para vocês. Então fica no aguardo dos desafios de matemática para revisar o conteúdo da prova de matemática. Sei que vocês vão arrasar. Qualquer dúvida, já sabe, me contacta, manda mensagem que eu vou estar dando a resposta na medida do possível, tá bom, gente? O dia de hoje não acabou, porque ainda tem geografia. Até daqui a pouco.